Bom, a gente agora confere a entrevista exclusiva que eu fiz com a prefeita de Eunápolis, a Cordélia Torres. Cordélia foi eleita com 51,40% dos votos. Eunápolis é uma cidade que tem cerca de 114 mil habitantes. Conversamos com ela sobre os planos para os próximos 4 anos. Perguntamos quais são os desafios da gestão, além da situação da Covid-19 na cidade. Foi um papo bem importante e você confere tudo agora. Bom, e hoje eu recebo aqui no Balanço Geral a prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres. Prefeita, é uma alegria muito grande inicialmente tê-la aqui no Balanço Geral. A gente sabe da grande audiência que o nosso jornalismo tem aqui no extremo sul do estado, especificamente aqui na cidade de Eunápolis. Uma alegria tê-la aqui. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos da Rede Record. Agradecer o carinho de vocês, parabenizar pela grande audiência, não só em Eunápolis, mas todo o extremo sul da Bahia. E dizer que estamos aqui sempre à disposição para poder conversar, dialogar e falar um pouquinho mais da importância que é Eunápolis, que não pode mais se tornar a cidadezinha do meio, mas a referência do extremo sul da Bahia. Bom, a senhora foi eleita prefeita, tem uma responsabilidade muito grande, mas assume exatamente no período em que o mundo fala da Covid-19, que é uma realidade. Administrar uma cidade como Eunápolis não é tão diferente como as mais de 5 mil cidades do Brasil. Quais são as principais dificuldades que a senhora já visualiza, além da Covid-19, em Eunápolis? Tom, eu já iniciei com uma grande dificuldade, que é o devido processo legal, que foi da transição. Infelizmente, eu não consegui obter todas as informações. Antes, a gente tinha apenas um raio-x. Eu precisava e preciso até hoje de uma ressonância, de uma cintilografia, para que eu possa entender melhor as demandas e poder agir de acordo às suas necessidades. Então, a minha maior dificuldade até então é obter todas as informações. Mas isso requer tempo, eu não posso olhar para o retrovisor. Porém, entretanto, é algo que não me deixa fugir, que é saber tudo o que se passa para que eu possa dar realmente o remédio necessário para a enfermidade de uma gestão que são as dificuldades que ela enfrenta. Bom, a senhora pega o governo e vamos falar da questão econômica. Qual é a real situação dos cofres da prefeitura? Foi o que eu disse. Antes um raio-x, hoje eu preciso de uma cintilografia. Falar como um todo de todas as suas dificuldades e como está o cofre ou os cofres públicos do município se torna um pouco complicado, porque nós estamos iniciando e o meu processo de início de uma gestão. Imagine que eu peguei já o município com uma dívida deixada pelo ex-gestor de mais de 5 milhões de salários de servidores. Hoje nós colocamos no comércio, em janeiro, mais de 17 milhões. Isso, a gente fazendo a economia, trazendo para o comércio, pagando dívidas anteriores, quando eu vejo o próprio transporte sem estar prestando o seu serviço por conta de dívidas anteriores, isso dificulta toda a sua gestão. Mas a gente, aos poucos, vai se ajustando, colocando o trem nos trilhos. O trem nos trilhos, a gente já pode falar da reforma administrativa, que já está chegando, e a partir daí que a senhora coloca, digamos assim, a casa em dia e começa realmente a movimentar essa máquina administrativa, mas já começa uma relação boa com a Câmara de Vereadores. Perfeito, Tom. A reforma administrativa vai nos gerar uma economia na gestão de aproximadamente 20 milhões. E essa relação salutar com o legislativo faz com que a gestão também siga em frente e que o próprio legislativo cumpra o seu papel, que é legislar, criar projetos de lei que venham a beneficiar a população. E essa relação, todos os poderes devem ser harmônicos, né? São diferentes, têm os seus segmentos, as suas individualidades, mas deve estar sempre em harmonia, porque assim o município precisa, para que nada venha causar nenhum dano para a gestão. Bom, a senhora disse esse pronunciamento, o retorno das aulas na rede municipal de ensino. De que forma a Secretaria de Educação e o seu governo pretende colocar isso em prática? Tom, é algo que me chama a atenção. Eu vou fazer assim um breve diálogo com você.
não consigo entender por que não voltar às aulas. Esse é o meu sentimento como mãe, né? Porque antes de ser prefeita, eu sou mãe, mulher, esposa, e a gente tem que se colocar no lugar do outro. E as nossas crianças, os nossos jovens estão sendo prejudicados. Eu não consigo entender por que não iniciar as aulas. Existe uma vontade de, logo em março, iniciar as aulas. Hoje tem autorização de tanto híbrida quanto aula digital. Porém, quando tem essas interferências de se vai haver as aulas, se vai voltar às aulas ou não por conta da pandemia, eu não consigo entender por que os bares ficam abertos, por que restaurante fica aberto, por que vai ao supermercado fazer as suas compras. Então, a infecção, o infectar por essa doença, não quer dizer que a volta às aulas vai ser uma possibilidade maior. O que quer dizer que, se seguirmos um protocolo, se seguirmos as devidas orientações, se tivermos os cuidados, o uso da máscara, o álcool em gel, essa asepsia, eu acredito que vai fazer com que as pessoas tenham a sua vida na normalidade. Lógico que tudo com decência e ordem. A Bíblia me diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convém fazer. E o que me preocupa hoje é que nós não podemos permitir que a educação pare. A educação não pode parar. Nós estamos vendo que passagens aéreas, as pessoas continuam viajando. Imagine o número de pessoas dentro de um avião, o número de pessoas dentro de um ônibus, o número de pessoas nas ruas apenas para passear, para visitar, para ir à loja, comprar um sapato, uma roupa. Então, não bate. O entendimento não comunga. Por que, então, não voltar às aulas? Não possibilitar o aluno ir para a escola? Se a educação para, o país também para. E a gente não pode deixar os nossos jovens, as nossas crianças sendo prejudicadas. É o futuro do nosso amanhã. Bom, Eunápolis, aqui, o Extremo Sul, tem um calendário de festa. Claro que a gente não pode falar em aglomerações, falar em festa agora, mas a senhora tem esse mesmo pensamento para as atividades do calendário da Prefeitura? Eu vou repetir a minha fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convém fazer. Quando eu falo de festa, eu não falo de necessidade. Festa é lazer. Festa é algo que se pode aguardar. Mas quando eu falo de necessidade, educação é uma necessidade. Não é algo que você pode deixar para amanhã, porque o amanhã, esse passado vai prejudicar o amanhã. Então, as festas podem esperar. Lazer, a gente vê que dá para conciliar em casa. É até um momento, vou aproveitar, e lembrar as famílias, é um momento muito bom do pai começar a entender o que se passa com o seu filho. A pandemia veio para ensinar a muita gente. A pandemia veio para despertar o amor também em muitas pessoas. E a família estavam muito dispersas. E eu acredito que, até por eu ter passado por um problema tão grande, que foi a enfermidade, quando meu esposo foi acometido da Covid, eu vi a vida dele sendo escapada pelas mãos de muitos médicos e bons médicos. E quando eu vi que a graça de Deus o contemplou, a graça de Deus chegou até ele, eu pude ver o quanto nós precisamos compartilhar mais amor, o quanto as famílias precisam estar mais próximas, o quanto o filho precisa olhar no pai, o pai também olhar nos olhos do seu filho e dizer o quanto ele é importante, resgate da família. E a pandemia veio para isso. Agora, quando a gente fala de lazer, por que não fazer o lazer entre os seus e evitar que a gente cometa ações indevidas e irresponsáveis? Se eu falar de festas hoje, eu estaria sendo irresponsável. Como é que a senhora enxerga a questão social no seu município? Há municípios que têm diversas famílias em situação de extrema pobreza. Qual é a realidade de Eunápolis? Infelizmente, nós pegamos uma gestão que esqueceu de olhar para o pequenininho. Tem uma passagem, não me perdoe, porque eu gosto muito de falar do meu manual de instrução, que é a palavra de Deus. E ele diz que quando a gente faz pelo pequenininho, a gente está fazendo para ele. E quando a gente tem o poder nas mãos, é muito bom usar esse poder para beneficiar aqueles que tanto precisam. Quando eu vejo o social não funcionar, significa que está esquecendo de exercer a verdadeira função do poder público, que é cuidar dos menos favorecidos. Nós sabemos que Eunápolis também sofreu essas consequências de ver esse pequenininho sem a sua alimentação, não sei o porquê, mas hoje eu chamo para mim essa responsabilidade, ao ponto de, quando eu vejo o serviço público, o nosso secretário, Sandro, ele sabe,
que o trabalho dele não é começar do centro para a periferia, mas da periferia para o centro, porque o poder é para servir a essa comunidade, o poder é para servir a essas pessoas que precisam. Porque, pense você, quem tem plano de saúde não precisa do serviço público. Quem tem condições de pagar uma escola particular não precisa colocar o seu filho na escola pública. Então, esse poder, essa gestão, esse social é para cuidar dessas pessoas que estão em situação de rua. Ninguém escolhe a rua como a sua moradia. Algo aconteceu. Então, esse resgate é para fazer com que essa gestão seja humanizada. Não apenas a saúde, a educação ou especificamente a assistência social, mas a gestão como um todo, ela precisa ser humanizada, ela precisa ser voltada para essas pessoas. E a senhora começa exatamente por onde nessa questão social de imediato em seu governo? Conhecer as demandas. Eu falo que o meu gabinete são as ruas. E para eu conhecer os problemas dessas pessoas, eu preciso ir às ruas, eu preciso conhecer as suas dificuldades, eu preciso entrar nas suas casas, eu preciso conhecer todo o sofrimento que elas passam, porque assim elas vão administrar junto comigo. Eu vou estar fazendo a gestão para essas pessoas. Lógico que ela se estende a toda a comunidade, a toda Eunápolis. Eu não posso ter um olhar voltado para um pequeno grupo, mas uma gestão que seja para todos, uma visão de águia. A águia ela está com sua visão panorâmica, ela consegue ter os seus 360 graus e não ficar olhando para um grupinho que precisa, não. Mas eu preciso olhar... Eu sou como uma mãe que precisa olhar todos os seus filhos, né? É fazer uma gestão para todos esses. Eu quero voltar à questão que a senhora citou de é preciso fazer um raio-x da administração e, óbvio, a senhora está chegando agora, precisa tomar pé de algumas situações, mas a senhora citou em sua fala, parece-me que um rombo de 5 milhões de reais. O que isso representa para o município? Quando eu falo, eu nem diria um rombo de 5 milhões. É mais que isso? Eu diria que é muito mais que isso, mas, como eu disse, o bom é não olhar para o retrovisor. Não tem como não falar das demandas, né? Como o transporte público deixou de estar servindo a comunidade por conta de um descumprimento inclusive, não cumpriu o contrato, a gestão não cumpriu o contrato de pagar o seu valor do mês de dezembro, eu tive que pagar para que ele pudesse voltar às ruas e servir a comunidade. Quando a gente fala de valores, compromete sim a gestão. E eu tenho que cumprir aquilo que diz no artigo 35 da nossa Constituição Federal, o verdadeiro limpe, né? Tudo dentro da legalidade, tudo que tem a eficácia, a eficiência, para que eu não venha depois responder na lei de responsabilidade fiscal. Tá com o poder nas mãos só aumenta a minha responsabilidade com a população. E hoje eu tenho não apenas uma família minha de casa, mas uma família de aproximadamente 120 mil habitantes e que eu tenho que dar conta de todas as minhas atitudes. Com 120 mil habitantes, qual é o seu quadro de secretários? Quantos secretários? Nós temos hoje 11 secretários, né? Nós temos um secretariado voltado para a seriedade, voltado para o comprometimento, voltado para servir a população. Lógico que muitos ainda inexperientes, mas o que eu mais fico feliz, Tom, é com esses que não têm vícios alguns. Eles não têm nenhuma raiz voltada para aquilo que não deve e que não pode. Todos estão com muita vontade de servir, com muita vontade de acertar, com muita vontade de fazer aquilo que nós pregamos. Não basta... Quando vai para a conquista do voto, muitos fazem promessas, mas quando assumem a posição, esquecem de cumprir aquilo que prometeu. E nós temos hoje o nosso plano de governo. No nosso plano de governo, todos os secretários devem pôr responsabilidade, foco, meta, cumprir tudo aquilo que foi dito na campanha. Acima de tudo, seriedade, honestidade, comprometimento, lealdade aos 51,40% dos que acreditaram e destes que não votaram, porque Cordélia hoje não é prefeita só de quem votou, mas Cordélia é prefeita de todos. Muito obrigado pela sua entrevista e as suas palavras finais. Tom, a gratidão é minha. Eu quero fazer um pedido especial a você que está em casa, que se cuide, use máscara, use álcool em gel, não corram o risco de ver um ente querido em um leito de hospital, porque eu, por experiência própria,
pude ver a minha família toda de casa teve a Covid, e é muito triste, é desesperador, e a gente precisa aproveitar esse momento de pandemia para dizer o quanto nós amamos as nossas famílias. Não perca tempo, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, aproveite o hoje para dizer o quanto Deus é bom na sua vida. Muito obrigada.